Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do MacGyverCast. Estamos hoje começando nossa sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, com o pé direito, né? Já considerem previsão de chuva, porque 3 episódios na semana é algo que tá desafiando realmente muito mesmo a minha constância, ok? Disciplina aí tá sendo aprimorada, né? E eu tô muito contente aí com o nosso progresso, temos feito progresso. Possivelmente vocês escutem barulhos, então já de antemão, já peço perdão, porque vai ter carro de som na rua, vai ter criança em casa, vai ter telefone passando com um TikTok de um lado pro outro, porque minha mãe faz a faxina de casa com o telefone na mão, enquanto não morarmos sozinhos ou não tivermos o nosso estúdio, não adianta chorar, ficar de cara feia, né? Porque é isso aí, faz parte. Então, vamos lá, pessoal. Começando o episódio de hoje, se vocês quiserem participar desse programa, é muito simples. Vocês acessem o site macgyver.tv, lá vai ter o botão Mande Sua Carta e você pode estar participando daqui. Outra coisa que também me ajuda, fiz no episódio passado e deu certo, né? Consegui aumentar o número de inscrições. Se inscrevam, pessoal, porque como isso aqui é meio underground, as pessoas não conhecem, a sua inscrição ajuda muito. Então, inscrição, comentário, pô, interage, né? O YouTube ele tem as opções lá de comentar, deixar o like e se inscrever. Então, se puderem, por favor, façam isso. Eu acredito que ninguém tá faltando as mãos, né, para não conseguir fazer essa porra. E por favor, façam isso pra mim, tá? Porque isso ajuda a permanecer com o programa e eu fico contente a cada númerozinho que sobe. Eu vi que tava 57, 58, 59, 60 e agora nós temos 60 inscritos, né? E continuando, pessoal, hoje comecei o dia de uma maneira muito boa, né? Como nos episódios anteriores eu estava falando, eu comecei o dia sem o celular, sem o telefone, e eu fiquei bastante pensativo. Falei, caramba, quando eu não tô com o celular, eu consigo ter pensamentos, escutar a própria voz da minha cabeça, né? Porque quando a gente tá no telefone, a gente só vai scrollando, scrollando, scrollando. Acorda de manhã, já vê se tem mensagem no WhatsApp, já vê se tem mensagem de algum amigo no Instagram, alguém que te mandou um vídeo. E minha vida realmente estava sendo assim no decorrer dos dias já tem um bom tempo. Então, eu notei nos últimos dias que ficar sem celular tem me feito pensar, e pensar diversas coisas. E hoje de manhã eu tive diversos pensamentos, inclusive deixa eu até pegar meu café, né. Café com MacGyver, tá até meio frio que dá um tempo que tá aqui, né. E eu tive diversos pensamentos e hoje de manhã, tomando meu café, eu estava pensando sobre a duração dos dias. Porque eu não sei você, quando era criança, né, eu tinha uma rotina, eu ia pra escola de perua, na verdade, eu ia pra escola de perua, transporte escolar, e demorava 1 hora, então eu acordava de manhã, tomava meu café da manhã, colocava a roupa da escola e ia esperar o transporte. De esperar o transporte, eu chegava na escola, tinha todo o período de aulas, e eu adorava nos dias que tinha aula de educação física, não porque eu era um aspirante a jogador de futebol ou basquete, mas porque eu não fazia porra nenhuma. Então isso aí me deixava muito sossegado, né, adorava aula de educação física, inclusive fui ficando pançudo, porque eu não gostava de participar das atividades físicas durante o período escolar. Nunca fui gordão, muito pelo contrário, eu era um palito, mas fui ficando aquele falso magro, né, durante esse período aí um pouco mais velho. Mas continuando, pessoal, talvez alguém tente abrir a porta, mas eles não vão conseguir abrir a porta, porque eu fiz essa artimanha aqui, ó. Eu usei uma fechada ali com a chave de fenda, porque eu não tenho chave no quarto, né. Nem conto pra vocês o motivo, porque é embaraçoso. Depois eu conto, né, minha mãe escondeu a chave porque ela ficou puta comigo. Mas, continuando, pessoal, então eu gostava muito da aula de educação física, porque eu não fazia nada, e voltando ao tema central, eh, os períodos da escola, cara, o tempo passava devagar, e eu gostava disso. Tipo assim, os dias, beleza, pô, falta muito até o terceiro ano do ensino médio, faltava bastante, uns bons anos, mas aí eu tinha uma rotina e eu via o dia passar, né. A gente acordava de manhã, sabia que estávamos de manhã, a gente estava no período da tarde, sabia, a gente almoçava todos juntos na mesa, né. Na minha época de escola, eu fui ter telefone, essas coisas um pouco não era tão popular, quando virou popular, eh ainda assim, se mantinha muita interação, porque era o começo das redes sociais ainda, então por mais que houvesse o telefone, não tinha muita utilidade, era mais para jogar. Então a galera ainda tinha paciência para jogar alguma coisa. Não que hoje não tenham, né, mas, era diferente, né. Zerar um Pokémon hoje, você joga com uma criança jogar Pokémon, nem todos vão ter a mesma paciência para conseguir desbravar toda a história de um jogo, né. Eu não conheço,
ou desconheço, ok? Eu desconheço uma criança hoje que tenha zerado algum jogo do início ao fim. Dificilmente no cinema elas conseguem ficar quieta, né? Quem dirá pra zerar um jogo aí que demora umas 6, 7 horas, tá? Então, assim, eu joguei 6, 7 horas hipotético, tá? Não sei quanto tempo que leva pra zerar um jogo hoje, faz muito tempo que eu não zero nada. Só jogo por diversão. E eu, porra, de manhã eu senti aquele feeling de quando eu era mais novo, de que eu tinha aquele momento de manhã. Então, hoje eu levantei, arrumei minha cama, escovei os dentes, fui lá na lavanderia, que lá eu gosto de lavar o rosto no tanque, né. Eu sei que lavar no banheiro é mais higiênico, mas no tanque a água sai numa pressão fodida, e aí não importa, né, se molhar a lavanderia, tá na lavanderia, lá já é molhado mesmo, na maior parte do tempo. Então, eu lavei o rosto no tanque e já fui fazer minhas coisas, já preparei um café da manhã. Dificilmente nos últimos dias eu preparo alguma coisa na panela, e quando eu digo preparo alguma coisa, eu tô falando de ovo frito, então eu fiz 2 ovos na manteiguinha e, enfim, fiz o meu pãozinho lá com manteiga e depois eu passei requeijão, que eu gosto de botar ele na chapa, e aí eu coloco o requeijão, né, botar na chapa. Inclusive é um termo novo aí que surgiu, já tem o quê? Uns 2 anos. É novo assim, né. 2 anos, porra, um bebê de 2 anos é novo, agora um termo de 2 anos não é novo. Mas é um termo aí, o botar na chapa, quando você sapeca uma mulher, e você não só sapeca, né, você põe na chapa mesmo. Isso aí é com referência às motos, né, os caras saem empinando, e aí fica só a chapa, mas eu acho que é a chapa da placa. Enfim, a analogia é com você sapecar uma mulher, acabar com ela na trepada. Mas, enfim, fiz o meu pulo na chapa, né, pra não fugir muito. A câmera tá com o ISO regulando e desregulando, é porque eu deixei no ISO automático, eu tenho que ajustar isso aqui. Toda hora, às vezes, fica muito claro ou muito escuro. Então depois eu acerto isso, tem que acertar também coisa de foco, às vezes ela desfoca e tudo mais. Ah, porra, então foi isso, né, fui sentindo a duração dos dias de uma forma diferente. Hoje foi legal, né, consegui sentir o dia. No caminho eu estava escutando algumas músicas e já também ligado em outra coisa, cara. Ó como é legal, né, eu tô me ligando nas coisas com o decorrer dos dias. As coisas que eu estava fazendo de errado. Acho que o princípio da sabedoria, não é o princípio da sabedoria, tá, mas é a sabedoria. É você saber reconhecer que você tá mais perto do erro do que do acerto. E eu sabia de muita coisa que eu estava errando, então eu consegui dar uma acertada de leve, pelo menos em algumas delas, que foi o caso de acordar com o telefone e de não cozinhar de manhã, só comer alguma coisa bem fuleira e, enfim. E hoje no caminho, né, pra ajudar lá meu pai, eu pensei em algumas coisas e estava escutando música. Então vamos lá, parte de música. Música a gente sabe que é vibração e tem tudo uma psicologia por trás das músicas, não é à toa que, boa parte da imbecilidade dos brasileiros hoje é associada ao que eles escutam e consomem. Então, assim, por mais que a gente fale sobre a média das pessoas, cara, também é a média do que você consome, tá? Se você tá consumindo só bosta, a tendência é que você tenha um cara, um agir de merda, ok? Então, eu penso bastante nisso e com relação à música, principalmente, também. Tem músicas que eu escuto e eu me sinto um cara foda. Falo, porra, agora eu vou fazer acontecer, eu vou comprar uma Lamborghini, né? E tem músicas que, cara, vão te entristecer, né? Principalmente pra galera aí que terminou namoro, essa rapaziada que terminou o relacionamento. Eu vejo muito meu irmão, tá? Meu irmão se divorciou recentemente e tava escutando muita música de corno, cara, muita música de corno. E, porra, acho que isso não ajuda em nada. A gente fala, né, vamos afogar as mágoas na cachaça, mas isso não ajuda a superar. Ou ajuda, né, porque você enfrenta o sentimento. Não sei, é ambíguo. É interessante essa discussão, porque enfrentar o sentimento, você não vai enfrentar na bebida, talvez. Talvez você enfrente o sentimento sentindo ele, né. A tristeza por si só não é algo ruim. Bem, ela carrega muito aprendizado. Eu acho que as principais virtudes, as principais lições que a gente aprende na vida é depois de se fuder muito na mão de alguma situação, de alguém, de uma namorada, enfim, de um pai. Eu acho que a gente amadurece muito. Muitos filhos, né, de pais, enfim, casamento perturbado, de gente perturbada, fala assim: eu não vou ser perturbado com os meus filhos porque eu sei como foi duro isso. Então, porra,
E alguém que nunca teve isso, né, ela vai ter essa noção? Talvez por criação, mas, cara, quem aprende na dor, aprende de uma maneira genuína, não adianta. Quem aprende na dor, aprende na raça, parece que o negócio cicatriza na pessoa e dificilmente ela vai, né, se pegar caindo nos mesmos problemas de antes. Então sim, velho, a tristeza ela tem sua finalidade, ok? A tristeza não é ruim, é importante enfrentar a tristeza. Agora sobre beber, né, para resolver teus problemas não vai resolver, afogar a mágoa na verdade vai te distrair e anestesiar. Sabe quando você tá ruim, o cara que tem câncer, que tá em cuidado paliativo, né, o cuidado paliativo é justamente para isso, para o cara deixar de sentir tanto por aquilo, mas aquilo ainda tá ali, né, então não adianta, velho, você tentar fugir de algo que vai estar ali dentro de você, quando você estiver no domingo à noite, quarto escuro, você vai sentir, né, a pressão daquilo que você tá fugindo e você vai ver como é triste. Então, o como é triste é aí é nessa hora que tu aprende, tu lida com as situações da vida, com as adversidades. Mas, falando sobre música, música é frequência, música pode te deixar alegre, feliz, triste, empoderado ou não. Por isso que no islamismo música é aranha, eu já comentei isso outras vezes. E, porra, eu fui escutando uma musiquinha e tal, coloquei umas músicas legais. Quando foi para a próxima, eu tô escutando Dragon Ball do Reg, do Thundercat. Eu já vou explicar um pouco o que que eu senti nessa música, mas basicamente, porra, música tem esse poder, né? Eu até esqueci o que eu ia falar, mas eu vou voltar pro Dragon Ball do Reggae, porque eu lembrei. Na música, isso que é legal, né, eu estava escutando e ele fala, né, você como é que é? Enfim, ele usa nos Estados Unidos, aqui no Brasil bem pouco, mas nos Estados Unidos muito mais, os negros eles usam aquele do reggae, né, que é tipo uma touca de cetim que eles põem na cabeça e o cabelo fica onduladinho. E o que que acontece, cara, na música ele diz, né: "Você gosta da minha durag de Dragon Ball?" E Dragon Ball não é um negócio que a galera a gente geralmente, associa Dragon Ball ao infantil, né. "Ah lá o nerd, Dragon Ball, nerd". E sem tirar o meu da reta, eu adoro Dragon Ball, tá. Eu gosto muito, inclusive eu só não sou eu não assisto diretamente, eu não acompanhei as guerras Z e tudo mais, mas eu só ouço falar, meus amigos todos assistem e todos batem papo comigo sobre Dragon Ball. Então eu falo sim, eu sei, eu entendo o básico, né. Mas voltando, a música. Cara, a música do Dragon Ball ele fala sobre Dragon Ball do Reggae, ele fala sobre: "Cara, você ia gostar de mim, você gosta do meu novo do Reggae, do Dragon Ball?" E eu o que que eu senti ali? Cara, alguém que goste de você pelo que você é. A gente veste máscara o tempo todo. E amor, o amor inclusive também vou bater depois eu escutei um livro sobre amor, e eu fiquei pensando nisso, o amor ele tudo suporta, né. Paulo dizia na Bíblia, né: Todas as nossas coisas sejam feitas com amor". Jesus Cristo viveu com amor. O amor ele é maior do que a fé, né, porque a fé ela é o caminho para o amor supremo, né, o caminho para Deus. Mas o amor entre homens, né, que entre homens não no sentido homossexual, antes que seja tirado de contexto, mas o amor entre nós seres humanos, ele tem que existir, o amor, né. E se você tem amor, você segue a todos os outros mandamentos, enfim. Mas antes de eu tocar nesse assunto do livro que eu escutei, eu quero voltar a falar sobre a música do Dragon Ball do Reggae. Então assim, lá ele e aí eu passei a entender, foi "Cara, pra ter um relacionamento, a pessoa tem que entender que eu sou um cara meio esquisito mesmo, eu sou um Dragon Ball do reggae, né, eu faço meu podcast, eu tenho as coisas os meus interesses, as coisas que eu gosto, as minhas frustrações com certas coisas, mas assim, a pessoa que eu sou, esse cara com essa barba por fazer, esse cabelo grande, regatinha, cara, não importa, se eu vestir, sei lá, uma camiseta do Sonic, a pessoa que se você ama, né, a pessoa vai te amar por completo. Então, exato, e aproveitar disso também, né, porque querendo ou não é uma troca, as pessoas reclamam, né, que é a atração negociável, mas a gente negocia o tempo inteiro. O que que é melhor pra gente? E sobre amor, o amor genuíno, cara, ele realmente vai incluir todas as suas características, inclusive as coisas que você acha que as pessoas não vão gostar em você.
pô, há muito tempo eu fui inseguro com isso. Será que as pessoas vão gostar de mim, do meu cabelo, né, dos meus dentes, da minha barba? Mas o amor verdadeiro mesmo, amor, amor, porque a gente se ilude e acha que a pessoa nos ama de volta. Mas o amor mesmo, ele é completo, tá? Ele é completo tanto nas atitudes, né, quando você sente que a pessoa te ama de volta, então ela vai demonstrar isso através de suas ações, como também, né, no que ela pensa sobre você. E, cara, acho que também, né, aí chegando no livro. E lá no livro eu estava escutando sobre o amor também não tem ciúme. Eu fiquei: "Caraca, bicho, mas como que o amor não tem ciúme?". Eu sou um cara, pessoalmente, bem ciumento, mas não ciumento no sentido de: "Dá teu telefone aqui que eu vou ficar de olho em tudo", mas, cara, sabe aquele cachorro que marca o território mijando nas coisas? Eu não mijo nas mulheres, mas é, poderia mijar, né, tem aquele caso lá do mijar no chuveiro, mas, hã, cara, é meu território, pô, é minha namorada, eu não vou querer que outros caras fiquem dando em cima da minha namorada. Mas na verdade, quando você se garante no teu amor e quando você é amado de volta, tu não tem que se preocupar com isso, bicho. Lógico, as pessoas têm que ter noção. Amor, amar um ao outro, né, ter esse amor romântico, ele não anula a noção, então você tem que ter noção, porra, você vai tirar uma foto para o teu Instagram, pô, eu não vou sacar uma foto mostrando meu mangalho, e vice-versa, a mulher também não vai mostrar, sei lá, a bunda dela ou os peitos, mamilos polêmicos, né, como a gente já vem comentado aí já de um tempo, os mamilos. Mas, hã cara, é noção. Então sim, o amor genuíno ele é muito bonito, cara. E amor a gente não tá falando só de amor com namorada não, é amor geral, a gente também tem que amar as pessoas. Mas fechando Dragon Ball do Reggae, é exato, é só isso mesmo que eu tinha pra falar, porque eu escutei a música, e aí quando veio uma música triste em seguida, veio tipo um Daniel Caesar, um negócio bem triste, aí eu falei: "Não, não, não, não quero saber de depressão, não quero saber de coisas tristes", eu fui lá e mudei, então eu coloquei uma musiquinha alegre novamente. Eu não lembro o que que foi que eu escutei. Ah, lembrei, estava escutando Don Toliver, e aí eu falei: "Pô, cara, imagina eu aqui, né, chegando em Nova York e tal". Então eu aí essa parte eu achei legal. Então, eu mudei a vibe, eu não deixei me levar pela onda da angústia, né, porque pra mim naquele momento não fazia sentido eu estar angustiado com alguma coisa, me afundar, enfim, tentar associar, a música com algum momento da minha vida ruim, sabe. Então, eu optei por justamente, pô, trazer algo que me trouxesse esperança, sabe. Então, assim, eu costumo ver o copo sempre meio cheio do que meio vazio. Então é essa visão, sabe, eu me sinto melhor quando eu vivo alegre. E uma das questões que tange a vida humana é realmente o sentido, né, então eu acho que o sentido da vida é amar. Amar ao próximo, amar a vida, amar as coisas que você faz, o amor ele tá presente em tudo, né, não é à toa que o amor ele tem muita coisa pra falar de amor. Se eu fosse começar a falar de amor, a gente pode falar, eh, 1 hora só sobre amor, ok? Então, pra fechar é isso, amor. Amem, né, se você inclusive, né, pessoal, eh, tem uma mulher aí assistindo meus programas. Então, cara, eh, ame, tá ok? Vamos lá, continuando. Hoje, durante o café, inclusive, já foi o meu cafezinho aqui, mas durante o café da manhã eu estava pensando sobre sommelier, sommelier de tudo. Tem gente que é sommelier de tudo, e isso é um negócio bizarro, pelo menos para mim. Tem gente que sabe tudo sobre tudo e sabe especificar coisas bizarras sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Eu, pessoalmente, não entendo como funciona a cabeça dessas pessoas, porque, cara, se esse café que eu tomei, ele é bom, eu vou falar: "Ele é bom". Se esse café tivesse ruim, eu vou falar: "Ele é ruim". Então só tem 2 polos, ou é bom, é ruim, ou é neutro, não é nem bom nem ruim. Então quando eu vou no cinema, eu vejo um filme, eu penso: "Ele é bom, ele é ruim, ou ele é neutro". Eu saio do cinema, caguei para o filme. Então assim, porra, aí o cara vai e fala: "Não, mas tem umas nuances e tudo mais", e começa a explicar de uma maneira profunda. Outra coisa também, por exemplo, whisky, cara, eu não entendo como que funciona, pode ser muita ignorância minha agora, mas a cabeça do cara que é sommelier de whisky, e o cara pega aqui o copo, né, e ele já: isso aqui é meio amadeirado, tem maçã", mas onde tem maçã no whisky? Aí a gente toma whisky, se você já tomou um gole de whisky,
Você sabe que não tem maçã ali, cara, mas tem, né. E eu imagino que se você desse para um australopiteco, né, o ser humano das cavernas, um gole de whisky, ele nunca ia adivinhar que tem maçã ali dentro, mas o cara que é sommelier de tudo, sabe que tem maçã. Acho que o sommelier, cara, a crítico, essas coisas, eu tinha que ter 3 pontos, igual aquelas saída de loja da Renner. Bom, ruim ou neutro. 3 pontos, cara. "Ah, o que que você achou?" "Ah, é bom." Beleza, é bom, então as pessoas vão. "Ah, é neutro." Beleza, então ele vai ficar no meio termo, né, nem bom nem ruim, é tipo ovo frito, cara. Ovo frito, eu estava pensando nisso quando eu fritei ovo frito. Tipo, ovo frito não é aquela coisa: "Nossa, isso aqui é muito bom", e também não é aquela coisa: "Nossa, isso aqui é ruim, não gosto de comer." Ovo frito é neutro. Ok? Então, eu pensei nisso, né, a neutralidade. Então e aí eu pensei, né, os sommeliers de tudo, tem gente que tem opinião sobre tudo, eu fico puto, pra mim essas pessoas são formadas em tudologia, eles sabem tudo sobre tudo. E provavelmente vocês sabem, conhecem, devem conhecer alguém que sabe falar sobre todos os assuntos e tem opinião sobre todas as coisas. E o pior, essa pessoa tem umas opiniões de merda, porque ela não consegue se aprofundar em absolutamente nada. Parece até que eu tô falando de mim mesmo, né, mas não é isso, porque coisa que eu não sei, eu falei: "Não sei, ponto final", né. As coisas que eu falo aqui no programa, possivelmente são coisas que eu tenho uma breve noção ou uma suave opinião formada. Mas tem gente que tem opiniões nada a ver com nada, e enfim, se for pra defender um lado, ele vai defender sem nem saber do que se trata. Ok? Então é isso, sommeliers de tudo. E the last pauta, só para fechar durante a manhã, eu pensei sobre vultos e assombrações. Provavelmente vocês devem conhecer alguém, ou vocês mesmos tenham sido o caso de vulto e assombração. Já viu aquelas coisas, aquelas imagens passando, enfim, tudo mais. E eu pensei nisso também durante o café, só que de uma maneira oposta, de outra ótica. Cara, vulto e assombração. Eu pensei, cara, no vulto e assombração. Normal, agora eu caguei todo o cabelo. Deixa eu ajeitar. Agora sim. Cara, o vulto e assombração eu pensei de outra forma. Eu pensei, e se a gente fosse o vulto, né? Ao invés de ser assombrado, é a gente mesmo assombrar. Cara, deve ser muito louco, né? Entrar na casa das pessoas, passar, ver todo mundo em pânico, assustado e não sabe o que foi. E aí as pessoas começam a se questionar, se perguntar: "Ah, mas o que que foi que aconteceu aqui?" E as pessoas não saberem responder, porque é tu que tá assombrando, então tu não tem que explicar nada, tu só tem que chegar e bagunçar com tudo. Interessante, né? Muito interessante. Mas é isso, eu me imaginei esse tipo de situação chegando nos lugares, restaurante, né, imagina passar um vulto, as pessoas: "Nossa, você viu isso?" "Sim, eu vi." "Nossa, mas que será que é?" Aí, tipo, sou eu. É legal, né, gerar a bagunça, gerar o luz por onde passa. Pessoal, vai chegando ao fim, né, eu ia chegar vai chegando por um fim, mas vai chegando ao fim mais um episódio do MacGyvercast. Lembrando, se inscreva, deixa o like, comenta, por favor, comenta. Comentário pra mim é melhor do que visualização. Eu prefiro receber comentário do que ter 1000 visualizações no vídeo. Se eu tiver um vídeo com 100 visualizações e 3 comentários, isso faz a minha vida, me faz meu dia melhor. Então, se vocês puderem, deixa um comentário, deixa um like, alguma coisa. E se quiserem participar, para participar desse programa, acesse o site MacGyver.tv e clique no botão "Mande sua carta." Fiquem com Deus. Muito obrigado. MacGyver desliga.